Sejam muito bem-vindos, pessoal. Ótima noite a vocês. Estamos iniciando aqui nosso encontro hoje, que acontece todas as quartas-feiras, às 20 horas, aqui pelo Instagram. E a gente hoje está falando aqui sobre um tema super relevante aqui, que é como sua empresa pode se tornar um excelente lugar para se trabalhar. Então, nós vamos usar hoje de referência aí o GPTW, que é Great Place to Work, né? Que em português aí quer dizer ótimo lugar para trabalhar. E isso daí hoje é um dos certificados mais importantes no que se refere à gestão de pessoas. Ele é reconhecido hoje internacionalmente, aí, tanto por clientes quanto pelos talentos disponíveis no mercado. E ele foi criado pelo jornalista Robert Levering, tá? Na década de 80, depois de uma editora sugerir para ele lá que ele escrevesse um livro listando as 100 melhores empresas dos Estados Unidos. Para ele, inicialmente, ele via que não tinha muito sentido ele querer ver onde os trabalhadores gostavam de trabalhar. E daí ele começou a fazer a pesquisa e começou a ver que, na verdade, os funcionários, tinham funcionários que estavam felizes e não estavam preocupados simplesmente com o salário, mas eles viam que a empresa trazia outros benefícios para ele, e isso daí começou a agradar ele aí, consequentemente ele realmente pegou firme aí para focar nesse projeto, tá? E daí deu origem aí a Great Place to Work, né? Que hoje, como funciona anualmente, é gerado o ranking das 150 melhores empresas para trabalhar, tá? Isso daí, hoje, ele é feito aí mundialmente. Então, só para ter uma ideia, essa pesquisa é realizada em 97 países, e aqui no Brasil ela começou a ser feita em 1997. Então, é bem amplo aí o leque, né? Ela hoje aborda aí mais de 10 mil empresas participantes em todo o mundo e atinge aí mais de 12 milhões de funcionários aí que são impactados, aí, tá? Então, é bem interessante, né? E essa Great Place to Work acabou se tornando aí uma consultoria global aí, que apoia essas organizações aí a melhorarem, né, os resultados aí através dessa cultura aí de confiança, alto desempenho e inovação, tá? Então, e qual que é a importância desse certificado? O selo ajuda a aumentar a reputação da marca no mercado, ou seja, você começa a ser visto. Olha, essa empresa aqui, ela teve destaque aqui como sendo uma das melhores empresas para trabalhar. Olha que bacana. Então, você começa a fazer teu marketing ali, você começa a aparecer mais na mídia, né? A outra, o que que acontece? Ajuda na atração de profissionais mais qualificados e talentosos para a empresa. Então, por exemplo, num processo de contratação, você começa a captar pessoas que realmente são muito boas aí, né, para poder se candidatar para essa empresa, né? Então, o que que é bacana? A empresa, por ser uma ótima empresa para se trabalhar, ela acaba atraindo pessoas também muito bem qualificadas, tá? Então, olha que bacana, uma coisa puxa a outra. Outro ponto que é bem interessante aí, ela mostra aos clientes que a organização se preocupa com os funcionários. Por quê? Depois a gente vai explicar um pouco mais como que funciona, né? Mas é exatamente isso. É feito um levantamento onde os funcionários respondem como que eles visualizam a empresa, como que a empresa é para eles. Então, é na visão do funcionário como que a empresa realmente é e como que as coisas acontecem, tá? Então, é bem interessante aí. E outro ponto que eu pus, que é? Melhora também a reputação diante dos concorrentes. Então, por quê? Você vai ter um destaque. Se você tem um segmento do mercado onde você é considerada a melhor empresa para se trabalhar, você já é um diferencial perante os seus concorrentes. Então, ou seja, você tem toda uma base aí de benefícios para você realmente visualizar isso daí como sendo um projeto interessante aí para você implementar, tá ok? E, além disso, o que que é interessante? O GPTW aí pode trazer outros benefícios, tá? Por exemplo, porque na hora que você faz a sua análise, né, junto com os colaboradores, depois é gerado um relatório com os pontos fortes, os pontos fracos aí da sua organização. E isso daí é interessante por quê? Para você melhorar a sua gestão de pessoas. Então, o que que é bacana aí? Que você consegue ver o que que você é bom, né? E o que que você precisa ali melhorar no seu negócio. Então, isso daí é bem interessante aí. Por exemplo, hoje tem empresas aí que trabalham, né? Que fazem, né, essa pesquisa aí mais de 20 anos. E a ideia que é? É um processo de melhoria contínua. Você está sempre tendo potencial de melhorar mais. Então, esse que é o bacana aí do negócio. É a melhoria contínua que a gente fala bastante aí, que a gente gosta de estar sempre frisando aí, né? Que em todos os segmentos é fundamental ter isso daí. E trazendo aqui alguns dados que são bem relevantes aí, né? De acordo com a própria GPTW, nas 150 empresas que possuem o selo, elas geram 61% mais riqueza por funcionários. Então, olha que bacana. Comparando com as empresas aí que não recebem o selo, ou que nem se candidatam, né, para receber, eles têm um parâmetro aí que elas geram mais valor aí para a organização, essas empresas. Em média, elas apresentam 50% a menos de turnover, que é o que? A troca de pessoas dentro da organização. E isso daí é 50% a menos do que os próprios concorrentes deles, tá? Então, olha que interessante. E elas são mais atrativas e recebem aí cerca de 8,6 milhões de currículos. Então, isso daí dá uma média aí de 57 mil currículos por empresa.
Então, ou seja, uma gama de currículos para a empresa poder filtrar do jeito que ela achar melhor lá, para escolher realmente os melhores funcionários para trabalhar com ela. Tá? Então, isso é uma vantagem aí bem bacana aí nesse sentido. E outro ponto que é relevante aí, que é? Essas empresas, elas possuem ações 3 vezes mais rentáveis que o Ibovespa. Tá? Então, ou seja, ali você pega as ações do Ibovespa e compara com essas empresas, elas são 3 vezes mais rentáveis. E faturam até 11 vezes mais que a média do seu setor de atuação. Então, realmente, essas empresas, elas são diferenciadas. Então, para você estar realmente dentro dessas 150, a tua empresa tem que ser realmente bem redondinha, né? No sentido aí da equipe, tá? Toda ela realmente engajada aí e trazendo resultados exponenciais aí para a organização, ok? Então, como que funciona? Na verdade, esse projeto, esse processo, tá? É um processo de pesquisa. A pesquisa do GPTW, ela é composta por 2 etapas. Você tem uma pesquisa ali, que é uma pesquisa quantitativa ali, né? Que é necessário que a empresa atinja uma amostragem ali de funcionários. Então, é um percentual lá, varia de 65% a 85%. Mas daí, qual que é a ideia? Você também tem que ter uma nota mínima ali de valores que os funcionários responderam. Então, a nota mínima ali é 70%. Então, isso daí como funciona? É feito, primeiramente, essa pesquisa, quem atingiu essa amostra mínima, né, de colaboradores participando, e tem também no mínimo 70%, ela pode ir para uma segunda etapa, que daí é uma etapa onde é verificado, você tem que passar, passa alguns dados aí para esse GPTW, né, para essa organização, e eles vão avaliar a sua cultura empresarial, tá? E daí, qual que é a ideia? Dentro disso, daí sim é gerado um novo indicador lá para ver quais são essas 150 melhores empresas aí para trabalhar, tá? Então, primeiro, a parte de certificação, ela se baseia exclusivamente nessa percepção do funcionário sobre seu ambiente de trabalho, por meio das respostas a um questionário, né? E a organização faz uma pesquisa direta com seus colaboradores e avalia nesse ponto aí 5 dimensões, tá? Que são relacionadas ali ao ambiente de trabalho, clima organizacional, liderança, gestão de pessoas. E se a empresa obtiver essa amostragem mínima aí de participantes, o mínimo de 70%, ela será certificada e ela pode ir para a próxima etapa, que é o segundo processo, que é o processo do ranking. E para ser uma empresa ranqueada entre as melhores para trabalhar no Brasil, no estado ou no setor, né, é preciso ser certificado, primeiramente, e enviar esse conjunto de práticas aí de gestão de pessoas que será avaliado pela empresa, pela equipe lá, né, do GPTW, ok? Então, é bem interessante aí. E, então, o que é a ideia aí? Existe um alinhamento onde, com essas 5 dimensões aí, dessa pesquisa, e depois com a parte da cultura, você tem 67% vem dessas 5 dimensões, né, que é feita nessa pesquisa, e o outro, os outros 33% vem da cultura. Isso daí gera uma nota geral, e daí você cai lá, dependendo do segmento, tudo, para ver quais são as empresas que saíram melhor. Tá? Então, só para ter uma ideia, no ano passado, por exemplo, 4.000 empresas participaram do processo. Desse total, 60% conquistaram o selo e foram certificadas, tá? Então, ou seja, saiu lá que ela é uma ótima empresa para se trabalhar. Porém, só 3,75% dessas empresas, ou seja, 150 empresas, elas saíram no ranking, tá? Para saber lá qual foi a melhor de todas lá, tá? Então, ou seja, então, nessa segunda etapa, realmente é algo mais enxuto. Na primeira etapa, 60% lá, as 1.400 empresas lá, eles receberam lá o certificado. Porém, que sai como dentro do ranking, é só 150. Tá? Então, é bem interessante esse conceito aí. Tá? E como que funciona? Basicamente, você tem que entrar lá no site, gptw.com, né? E selecionar e contratar o plano que tem a ver lá com a tua organização. Então, tem planos lá, por exemplo, para de 10 a 29 colaboradores, e depois tem os outros planos lá a partir de 30 colaboradores. E daí isso tem um custo que são planos mensais ali, que é preciso você, para participar dessa certificação, você tem que pagar, tá? Então, como que funciona? Os planos lá de 10 a 29 colaboradores, ele tem um valor menor lá, você paga, são mensalidades de R$ 273, tá? Começa com esse valor, e daí para empresas aí com mais de 30 colaboradores vai aumentando esse valor aí, que parte de 493 e chega até R$ 3.500 por mês aí para empresas com mais de 5.000 colaboradores, tá? Então, é interessante, né, o negócio, mas existe todo um custo aí, porque tem todo esse trabalho aí pela empresa aí que é realizado, tá? Mas depois que você adere realmente ao certificado, que vale a pena, é bem interessante aí, né? É até uma forma de você avaliar o teu negócio. Após você selecionar e contratar, você é direcionado lá para uma plataforma online, que é chamada GPTW Connect, onde você tem ali todos os materiais ali, confere todas as instruções lá para você dar os próximos passos lá e começar realmente a fazer a comunicação para os seus colaboradores, né? E já começar a marcar para fazer a pesquisa, tá? Então, essa pesquisa é de responsabilidade de cada organização, comunicá-la para os colaboradores, né, sobre a pesquisa, e é interessante, né, fazer toda uma preparação, uma campanha lá de comunicação, e para poder se preparar aí para
ouvir os funcionários, o que eles têm a dizer, né? Para entender essas práticas aí que realmente existem na organização e como que isso é visto, né? Dentro da empresa pelos colaboradores e como que isso é comparado dentro do mercado, tá? Então, é bem interessante aí o conceito. E depois a ideia que é especificamente você aplicar, né? Você vai escolher a data, tudo direitinho lá e vai aplicar. Então, qual que é a ideia? Desde o início, lá quando você contrata lá na plataforma, né, o plano, você tem 6 meses aí após a contratação, dentro desse período aí, para você poder executar a pesquisa. E daí, qual que é a ideia? Na hora que você fala, ó, vou começar a pesquisa, você tem 15 dias para que todos os colaboradores possam responder. Então, você tem um período aí de 15 dias para fazer todo o levantamento junto com os colaboradores, eles vão entrar no sistema lá e vão estar respondendo lá as perguntas, tá? Então, são cerca de 66 perguntas que são levadas lá em consideração. Tá? E depois disso, é feita a avaliação e as respostas já dessa pesquisa é divulgada depois de 2 dias lá, normalmente já sai essa resposta, e depois você pode estar indo para uma segunda etapa aí, tá? Que seria a parte exatamente de você divulgar daí como que é a cultura da empresa, que daí é feita uma análise um pouco mais aprofundada. Então, nesse primeiro momento, é feita a certificação, onde basicamente o que é feito, o que é a amostragem mínima aí de respondentes, então precisa ter um percentual aí de pessoas, né, que vão estar respondendo dentro da organização, e você tem que atingir um percentual mínimo aí de 70% para você poder ser qualificado. E essa certificação, ela tem uma validade aí de 12 meses, tá? Então, a ideia que é? É um certificado que ele, anualmente, ele precisa ser renovado, tá? E daí, a partir daí, você pode começar realmente a concorrer ao ranking, né? Passar todas as informações depois de cultura, tudo, daí é passado mais informações aí detalhadas sobre isso daí, para você poder entregar para a organização GPTW e eles avaliarem aí todas essas informações. Então, na primeira etapa, como que funciona? São 5 dimensões que compõem essa cultura e que eles chamam cultura de confiança, tá? Onde são 5 pilares que são verificados, que é o pilar da credibilidade dos líderes diante dos liderados. Daí tem a parte de respeito no tratamento com os colaboradores. Tem a parte de imparcialidade dos líderes em relação aos membros do time. Tem a parte de orgulho do colaborador em pertencer à empresa. E depois tem a parte de camaradagem entre os indivíduos e a equipe. Então, a ideia que é que gere essa cultura aí de confiança, né, onde as pessoas possam confiar na liderança, elas gostem de atuar com outras pessoas ali com quem elas trabalham e tenha orgulho aí de fazer o que elas fazem dentro da organização. Então, a proposta é essa aí, nessa avaliação aí com as 5 dimensões. Então, falando um pouquinho mais, por exemplo, na parte de credibilidade, o que seria essa credibilidade? Ela avalia o quanto os funcionários confiam e acreditam na competência, honestidade, integridade dos seus gestores, né? Então, além do nível de comunicação interna aí na empresa, ele verifica toda essa parte aí mais de competências. Realmente, a liderança está alinhada aí com o que os funcionários estão querendo, como que está realmente, tá? Então, por exemplo, o que são as perguntas normalmente que tem aí nesse questionário? A liderança me mantém informado sobre os assuntos importantes, sobre as mudanças na organização, por exemplo, né? São as afirmações que são colocadas lá. A liderança deixa claras suas expectativas. Posso fazer qualquer pergunta razoável aos gestores e obter respostas diretas, né? É fácil se aproximar da liderança e é também fácil falar com ela. Ou seja, a ideia é realmente ver se realmente a liderança ela está engajada, está junto ali realmente da equipe, tá? Então, qual a credibilidade que você tem aí para nesse fator aí, tá? Então, essa aí a pontuação, depois vai lá os funcionários e vão dar a nota aí para esse fator, tá? Baseado nessas perguntas, na verdade, são mais perguntas, né? Desse pilar, e daí são respondidas todas aí, tá? Então, é mais ou menos essa a ideia do negócio. Depois, a parte de respeito, a mesma coisa. Então, por exemplo, o respeito que é? Ela mensura o nível que os colaboradores se sentem respeitados e valorizados pessoalmente, profissionalmente, aí, pelos seus líderes e pelos colegas de trabalho. Tá? Então, também tem perguntas aí que é feita, por exemplo, a organização me oferece treinamentos ou outras formas de desenvolvimento para o crescimento profissional, eu recebo os equipamentos e recursos necessários para realizar meu trabalho, por exemplo, né? A liderança agradece o bom trabalho e esforço extra, por exemplo, né? A liderança reconhece erros não intencionais como parte do negócio. Então, ou seja, são feitos alguns questionamentos aí e é dada uma nota ali, né, de 1 a 5 lá, em cada um dos itens lá, para depois você poder estar somando, pontuando aí como que ficou. Então, o terceiro fator, o que é? A imparcialidade. O que seria a imparcialidade? Ela avalia se os funcionários consideram que seus gestores são justos em relação ao tratamento entre os trabalhadores da empresa. Tá? Então, por exemplo, se reconhecem, por exemplo, remuneram, tratam, oferecem condições de ascensão na carreira, né, de forma igualitária, imparcial. Então, essa que é a ideia, por exemplo, não é aquele funcionário que é mais chegado do chefe que tem só a possibilidade de crescer. Não, é visto de uma forma geral, né, não tem essa imparcialidade aí, né, de os colaboradores poderem ser vistos de forma diferente, tá? Então, é outro ponto que é relevante aí.
Então, também tem algumas perguntas que são feitas lá. As pessoas aqui são pagas adequadamente pelo serviço que fazem. Acredito que a quantia que recebo como participação nos resultados da organização é justa. Então, começa a pegar também outros pontos aí, né? Todos aqui têm a oportunidade de receber um reconhecimento especial pela liderança, né? Eu sou considerado importante, independente de minha posição na organização. Então, são perguntas aí, interessantes aí que vão trazer aí bastante relevância para a pesquisa. O outro é o orgulho. Então, o orgulho, por exemplo, algumas perguntas que são feitas, sinto que eu faço a diferença aqui dentro da organização, meu trabalho tem um sentido especial para mim, ele não é simplesmente um emprego, tá? Então, são perguntas aí que são feitas. Quando vejo o que fazemos por aqui, sinto orgulho do que eu faço, né? Ou putz, aquela mesmice, não, putz, é um negócio que não é muito bacana. Então, a ideia que é? Você tem orgulho do que você está produzindo, do que você está fazendo, do que você está fazendo, do que você está entregando dentro da empresa? Então, ela mede aí o nível de orgulho que os funcionários sentem ao dizer que trabalham naquela empresa, né? Se conseguem se engajar para alcançar os objetivos estratégicos aí da organização e se realmente os funcionários estão vestindo a camisa. Então, essa que é a ideia aí desse pilar aí do orgulho, né? E tem a parte da camaradagem, que verifica realmente o nível de companheirismo e proximidade entre as pessoas que fazem parte da organização, o clima do ambiente de trabalho, o senso de comunidade entre as equipes. Então, é bem interessante aí também. Então, são perguntas aí que são colocadas, por exemplo, posso ser eu mesmo por aqui? Nós sempre comemoramos eventos especiais, aqui as pessoas se importam uma com as outras, né? Então, a ideia que é? Existe essa sinergia, existe esse trabalho realmente de equipe, um querendo ajudar o outro, existe essa camaradagem aí internamente. Então, basicamente é isso aí que a gente tem, né, nesses 5 pilares. E depois, como que funciona? Esses 5 pilares aí, que são chamados 5 dimensões, né, que compõem essa cultura de confiança, ela tendo os indicadores lá acima de 70%, e o engajamento ali do pessoal na hora da pesquisa ali, né, com uma quantidade ali, um percentual de funcionários tendo feito realmente o questionário ali respondido, então daí isso vai para uma segunda etapa, tá? E daí essa segunda etapa eles chamam de pilares for all, pilares para todos, tá? Que é o quê? É uma metodologia aí que propõe que essa cultura aí de confiança, a liderança efetiva, o propósito e os valores estejam alinhados aí com o ambiente, né? Gerando aí um ambiente propício aí para que cada pessoa possa se desenvolver e fazer o seu melhor, tá? Então, qual que é a ideia? Nesses pilares aí são verificados o quê? A parte de valores, parte de confiança, a eficácia da liderança, é feito toda essa parte aí de movimento da liderança, como que funciona internamente, e também é bastante focado aí na parte de inovação, tá? Dos negócios. E, além disso, a parte de maximização aí do potencial humano. Então, também são esses 6 pilares aí que é avaliado. E, além dessas 2 pesquisas que são feitas, a certificação ainda avalia critérios como salários, benefícios, autonomia aí que é dada para os colaboradores, oportunidades de crescimento e se a empresa tem abertura para inovação. Então, essa parte aí de inovação, ela também é bem interessante aí. Então, eles têm um foco especial aí para liderança e parte de inovação aí dentro da organização, tá? Então, é bem bacana. Eu trouxe alguns dados aqui também para a gente poder estar falando de quem é as pessoas aqui que trabalham nessas empresas, tá? Então, eles têm o levantamento aí 2022, onde 60% aí dos colaboradores, eles são até 34 anos, tá? Então, ou seja, que praticamente 87% aí tem até 44 anos e praticamente acima dessa idade aí são só 13% aí que compõem a equipe, tá? Então, a grande maioria aí é na faixa aí de 26 a 34 anos, com 35% aí da distribuição etária, tá? O nível de escolaridade também foi levantado, é bem interessante. Essas empresas, praticamente aí, 15%, somente 15% eles têm pós-graduação. O restante do pessoal, os 85% aí, eles têm ou ensino médio completo, ou ensino superior incompleto, ou ensino superior completo. E tem ensino superior completo 31%, tá? Então, praticamente aí 54% aí, da equipe, eles têm só ensino médio ou ensino superior incompleto. Então, é um indicador interessante aí para a gente entender realmente, né, o que se passa dentro das empresas ali e como que é realmente esse perfil aí dessa equipe. Então, é bem interessante a gente estar atento aí, né, para ver o que é que realmente está agregando ali de valor para essa corporação, tá? E o outro indicador que é interessante aí, que o tempo de casa, o que se percebe aqui é que a maioria dessas empresas aí que são premiadas, elas têm funcionários novos aí. Então, 66% aí da equipe, ela tem até 5 anos de casa, tá? Então, ou seja, 43% tem até 2 anos e 66% daí daria até 5 anos, tá? Então, é um dado interessante também, ou seja, essas empresas aí, elas também estão trazendo gente nova de fora e isso faz com que
a engrenagem rode ali no sentido de trazer ideias diferentes, trazer inovação, trazer conceitos que, de repente, pessoas que estão chegando, talentosas ali, de outros setores, de outras empresas, tragam resultados aí interessantes aí para essa empresa se destacar aí como sendo uma das melhores do Brasil para se trabalhar, tá? Então, bacana também alguns dados que eles trazem aqui, que nessas empresas, 53% da empresa é composta por homens, né? E a alta liderança, 72% aí, é composta por homens, na média a liderança 63% e nas outras posições 56%. Tá? Outro índice aqui que eles puseram, que é bem interessante, o perfil dos presidentes, dos CEOs das empresas, dessas empresas premiadas aí, a média de idade é de 51 anos, desses CEOs, e em média eles têm um tempo no cargo aí de 11 anos. Tá? Outro índice que é interessante aí é o turnover. Daí até comparado as empresas que foram premiadas e as que não foram premiadas, por exemplo, turnover voluntário, né, que mede a relação ali entre o total de saídas, né, de pessoas que quiseram sair em relação à quantidade total de funcionários lá no período, né? Ou seja, são pessoas que voluntariamente quiseram sair, né, a troca desse pessoal. Então, por exemplo, nas empresas premiadas, esse indicador aí é de 5%. Tá? Então, tem essa rotatividade aí de 5%. Já nas empresas não premiadas, o indicador chega a 12%, mais que o dobro. Então, ou seja, praticamente ali você está com muita gente ali pedindo para sair. Tá? Então, esse é um fator interessante aí e preocupante, né? Que é importante aí estar olhando. Então, por exemplo, a taxa de rotatividade, que está em um outro indicador lá, nas premiadas está em 6% e na parte de não premiada, 9%. E o turnover 5 contra 12. Tá? Então, é bem interessante aí para a gente estar atento e ver que realmente essas empresas elas têm um diferencial aí no mercado. Tá? E por que os funcionários eles permanecem nessas melhores empresas aí do GPTW? Tá? Então, o que foi percebido aí? Que oportunidade de crescimento, qualidade de vida e alinhamento de valores, elas representam 91% aí, na verdade, calma, 99. Aqui, na verdade, ela chega a dar aqui, desses três indicadores, ele dá 87%. 87% aí é esses três fatores aí, que é o quê? Oportunidade de crescimento, qualidade de vida e alinhamento de valores aí, tá? Então, é bem interessante aí e bem relevante, tá? Então, os 5 principais fatores que faz os funcionários permanecerem nas empresas é oportunidade de crescimento, onde o pessoal aí que participa da empresa premiada lá, 93% lá indicaram esse item. Depois também, qualidade de vida também, ela ficou com 92%. Alinhamento de valores, 93%. Remuneração e benefícios, ele veio só em quarto lugar, com 81%. E estabilidade dentro da empresa, ela apareceu em quinto lugar com 70%. Tá? Então, acima aí de 90% são realmente os três, aí, oportunidade de crescimento, qualidade de vida e alinhamento de valores. E como são essas melhores empresas? E onde que elas estão localizadas? Só para ter uma ideia, hein? A grande maioria dessas 150, 64 elas estão em São Paulo, tá? E depois tem no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 18 empresas, no Paraná, 15, e depois vem o Rio de Janeiro e Minas Gerais com 10, tá? Daí tem outras espalhadas aí pelo resto do Brasil. Então, é bem interessante aí, tá? Então, por exemplo, só para ter uma ideia aí, os setores que mais tiveram premiações aí foram os setores de tecnologia, o financeiro, e em terceiro lugar, a parte de indústria. Então, só para ter uma ideia de indústria, apenas 18 empresas elas foram certificadas aí, dentro do ranking. Tá? Então, teve várias certificações, porém, que ficaram elencadas ali entre as melhores nas 150, foram somente 18 na parte de indústria. Tá? Então, é bem interessante. E o que é bacana aí também? Um ponto que é bem abordado aqui, né, que é levantado aí nessas pesquisas, que na parte de treinamento, as empresas premiadas, elas em média, elas tiveram 639 horas aí direcionadas para treinamento dentro da organização. E nas empresas não premiadas, que não receberam lá, que não participaram do ranking do GPTW, elas tinham apenas 261 horas direcionadas para treinamento formal. Então, ou seja, isso daí também indica aí essa disparidade, né, entre você ser a premiada e a não premiada, toda essa parte aí de qualificação do pessoal. Então, é importante aí salientar e falar novamente aí da parte de treinamentos, tá? Que é fundamental aí para a organização ela poder realmente engajar a equipe e conseguir se diferenciar aí no mercado, tá? Então, é bem interessante esse dado e vale a pena aí poder estar trazendo aí, principalmente, de repente, pessoas de fora ou mesmo internamente, com esses treinamentos aí para ajudar os colaboradores. Outro ponto que é interessante o que é? O modelo de trabalho nessas empresas, elas, por exemplo, 77% das empresas premiadas, elas indicaram que possuem horário híbrido de trabalho, tá? Então, isso é bem interessante porque nas não premiadas, ela tem só 45% que possui essa parte híbrida, né? Que seria o quê? Se trabalhar um pouco na empresa, trabalhar um pouco no home office. Então, essa distribuição aí, ela chega a 77% aí nas empresas que foram premiadas. E
17% das empresas premiadas, elas indicam que dispõem a prática de redução de jornada, sem redução de salário. 17% delas sem redução de trabalho, sem redução de salário. E nas que não são premiadas, só 10% possuem essa prática. Então, também se percebe aí que essas premiadas, elas também geram outros benefícios aí, né, para realmente engajar a equipe, tá? E 87% das empresas premiadas, elas indicam que dispõem de horário flexível para funcionários na organização, sendo que as não premiadas, só 45% eles têm essa flexibilidade aí nos horários. Então, é algo aí também relevante aí para poder realmente estar pensando, né, como que realmente isso daí interfere na organização e na colaboração aí dos funcionários, tá? E na parte aí de liderança e parte de inovação também, foi bem interessante aí também o indicador, 66% do pessoal, eles recebem feedback, de 3 ou mais feedbacks no ano nas empresas premiadas. E nas não premiadas, ela cai para 57% aí das pessoas, elas recebem até 3 ou mais aí, feedbacks, tá? Então, ou seja, o líder, junto com um colaborador lá, é dado um retorno, né, para o funcionário, como que está o andamento ali do trabalho dele, é conversado isso daí pessoalmente lá com o colaborador, e esse indicador aí, ele aparece aqui mais vezes, né, sendo realizado nessas empresas aí que elas receberam aí a certificação. E daí, para isso, o que é interessante lá? Eles têm alguns estágios, né, da liderança. Então, são 5 estágios, onde o quinto estágio lá, eles chamam exatamente dessa liderança for all aí, né? Então, ou seja, você realmente está aplicando esses conceitos aí para todos, tá? Então, é bem interessante aí os indicadores e tem também a parte de velocidade de inovação, que é levantada aí dentro desse trabalho, onde eles elencam lá 3 estágios lá de inovação. Então, eles chamam de atrito, fricção, né, que seria o início aí, né, das inovações. Tem a parte que eles chamam de funcional e tem ali o pessoal que já está acelerado. Então, só para ter uma ideia aí, dentro dessas 150 empresas aí, só 50 aí foram consideradas aceleradas nessa parte de inovação, tá? E as demais lá, elas entraram como funcional e outras que ainda estão iniciando aí nesse processo aí de inovação. Então, voltando aqui, eu vou falar um pouquinho do tema, pessoal, falando de inovação, não esqueçam, a gente tem esse livro aqui, onde eu falo pessoalmente aí sobre melhoria contínua e esse processo de inovação dentro das organizações. Então, vale a pena aí adquirir o livro, R$ 65, frete grátis, tá? Chama a gente aí no WhatsApp e aproveite aí para ter o seu exemplar aí, tá legal? Edição limitada, tá ok? Legal. Então, qual que é a ideia aí, pessoal? Baseado até nesses conceitos aí que foram falados, o que é interessante a gente relembrar, né? Que a Sonhando Futuro, a gente veio aqui exatamente para ajudar a estruturar aí seu negócio e exatamente nessa parte aí que a gente viu, de engajamento de equipe, essa parte aí de gestão de pessoas, de liderança, de inovação, é exatamente o nosso forte, né? Que é onde a gente entra aí com a expertise aí de mais de 20 anos aí no mercado automobilístico, atuando aí com esses programas empresariais, tá? De consultoria, parte de mentoria de negócios, parte de palestras, treinamentos aí organizacionais, para realmente agregar valor aí para os colaboradores, tá? Então, a gente está hoje com uma gama aí, principalmente aí de 8 treinamentos aí, onde a gente tem treinamento de liderança, temos treinamento de trabalho em equipe, gestão de tempo e produtividade, criatividade e inovação, comunicação e feedback, parte de inteligência emocional e vendas e negociação, e parte de atendimento ao cliente. Então, são 8 temas aí que a gente está trabalhando aí, né? Onde a gente consegue fazer palestras e treinamentos aí personalizados aí para a real necessidade aí da tua organização, tá? E depois, a partir das palestras e treinamentos, a gente vê depois a necessidade aí de estar fazendo um trabalho mais intenso aí de consultoria, de acompanhamento aí dentro da organização. Então, é bem bacana aí, então é interessante aí, todos tenham alinhados aí, precisando, chama a gente aí que a gente vai atender da melhor forma aí, de forma que você possa estar realmente trazendo resultados aí para a sua organização, tá? Então, isso aqui eu falei alguns dados, tem mais alguns dados aqui também. Então, outro dado que é interessante é a parte de saúde mental. 90% das organizações premiadas, elas indicaram que adotaram práticas relacionadas à saúde mental nos últimos 20 meses. E nas empresas aí que não foram premiadas, só 61% adotaram essas práticas aí, tá? Então, para ver que existe um diferencial grande aí, tá? Daí na parte de notas aí também, o que é o bacana aí, é que, na verdade, quais são, né, essas 150 empresas. Então, eu vou até elencar algumas aqui. Depois, se vocês quiserem, quem tiver interesse aí, eu posso estar mandando o link aqui para vocês estarem olhando aí quais são as empresas, né, com mais detalhes. Mas aqui eu vou falar algumas aqui, porque eles separam em algumas, pelo tamanho da empresa, né? Então, tem algumas categorias. Então, por exemplo, com 10 mil ou mais funcionários, essas empresas maiores, quem ficou em primeiro colocado foi o Itaú Unibanco, tá? Seguido da Magazine Luiza e da Porto Seguro.
E depois, em quarto lugar, a Localiza. Quinto, a Century do Brasil. E em sexto, o Grupo Boticário. Depois vem Mercado Livre, McDonald's e Vivo. E em décimo lugar, incrível que pareça, Americanas. Então é bem bacana aí. Por exemplo, de 1000 a 9.999 veio a SAP como primeiro colocado, Tokyo Marine, seguradora, e a Bayer em terceiro. Depois, na parte de empresas de 100 a 999, tem a Salesforce, né, que é a parte lá de informática, né, essa parte aí de CRE. Tem a Encora e tem o Hotel Hilton, tá, que são os três primeiros aí, de 100 a 999 funcionários. E daí, por exemplo, a gente tem também, essas daí seriam as empresas multinacionais, e as nacionais a gente tem a Involves, a Technicom e o grupo Tecnospeed, que também é de tecnologia. Então, é bem bacana, tem uma lista aqui, depois, se vocês quiserem, a gente manda aí para vocês o link aqui, chama a gente aí, porque eu estou aqui na live, tá o pessoal conhecido, chama a gente que eu mando o link aí para vocês aí, dessas 150 melhores empresas aí para se trabalhar. Então, basicamente, é isso aqui, pessoal. Foi bem interessante aqui esse mapeamento aí que foi feito, né? Então, é interessante para a gente saber o que realmente aí as empresas estão focadas, e essas 150 empresas aí que foram selecionadas, realmente a gente percebeu que elas se diferem, né, no mercado, elas são diferentes no mercado, e elas estão aí com indicadores muito melhores aí do que as que não se qualificaram aí dentro desse range aí. Então, vale a pena aí seguir esses conceitos, e aqui é bacana, a gente também até passar, né, que são os pontos aí que tem, inclusive, que a própria GPTW, eles salientam aí, o que é importante aí quando for a empresa, né, for fazer esse trabalho junto aí, para ter essa certificação e, consequentemente, aí poder participar aí desse ranking, né, ser avaliado para ver a possibilidade de entrar dentro desse ranking. Eles têm algumas regras aí do que não é permitido, tá? Então, ou seja, a ideia, resumindo aí, né, o que a gente percebeu, o que é? A ideia para a empresa é mostrar, né, realmente que ela está engajada junto com a equipe toda, né, e realmente fazer com que os objetivos organizacionais dela ali sejam alcançados, né? Com essas pessoas aí dando o melhor de si, e trabalhando juntas, com o time lá, e realmente tornando ali a empresa uma família ali, né? Então, esse ambiente de confiança aí que é o objetivo aí do negócio, tá? E para os colaboradores ali, na verdade, o objetivo qual que é? É que os colaboradores confiem nos seus líderes, tenham orgulho de fazer parte aí dessa empresa, né? E que eles possam ter relacionamentos ali de qualidade dentro da organização e possam trazer os resultados aí que se espera aí dentro da empresa, tá? Então, para os colaboradores aí, para as empresas, a ideia é essa. Então, o que é feito aí? Eles põem até algumas ressalvas, isso daí, inclusive, está até no site deles lá, de algumas regras aí, que é importante para não tirar o foco aí, né, do que realmente a empresa precisa ali fazer, tá? Então, por exemplo, eles põem aqui que não é permitido influenciar ou dificultar de qualquer forma a liberdade dos funcionários nas respostas das pesquisas. Senão perde o sentido lá os colaboradores realmente entregar o que está acontecendo dentro da organização. O outro, por exemplo, não é permitido reunir ou acompanhar os funcionários no preenchimento do formulário, ou seja, é algo que o funcionário tem que fazer sozinho, né? Sem ninguém estar do lado dele lá falando o que ele tem que clicar lá. Tá? Outra regra, é proibido, não é permitido oferecer prêmios de qualquer espécie aos funcionários na tentativa de obter a certificação GPTW. Tá? Então, também, se a organização sabe de alguma coisa nesse sentido aí, também eles cancelam aí todo o processo. Tá? E também não é permitido atrelar a PLR, né, participação dos lucros e resultados dos funcionários, baseado aí nessa avaliação aí da empresa aí, em cima dessa pesquisa. Tá? E também não pode entregar brindes aos funcionários que responderam à pesquisa. A ideia é que seja algo realmente uma pesquisa e você não pode forçar a barra em nada ali junto com os colaboradores. Tem que ser algo real, tá? Então essa que é a proposta aí da pesquisa, para que ela realmente seja relevante ali para toda a organização. Então, ou seja, você tem um selo aí de GPTW, ela realmente faz uma diferença aí dentro da empresa, tá? E aqui eu estou até com que bacana, a Tatiane aqui, ela participa aí de uma das empresas aí que foram premiadas aí. Inclusive, ela foi premiada como sendo a segunda. Está sabendo, Tatiane? Dá um ok aí para nós. Ela trabalha em uma das empresas aqui que ela foi qualificada aí, né, como sendo a segunda, né, na parte entre 1.000 e 9.999 funcionários. É isso mesmo? Desculpa, Tati, eu falei errado aqui, não é essa não. Na verdade, a que foi qualificada é uma concorrente de vocês aí. Não foi a Sompo, não, foi a Tóquio Marine. Foi a Tóquio Marine que foi qualificada aqui em segundo lugar, como empresa aí de 1.000 a 9.999 funcionários, aí, tá? Veio a SAP, depois a segunda foi a Tóquio e a terceira foi a Bayer, aí, com essa quantidade de funcionários, tá? Mas é legal. Então, de repente, é a próxima aí. Legal. Então, pessoal, qual que é a ideia aqui? A ideia foi mostrar exatamente esse trabalho aí do GPTW, né? Então, é uma certificação muito interessante aí para as empresas, bem relevante, e isso dá
visualização grande para a empresa, de uma forma geral no mercado, tá? Então, todos os benefícios lá que a gente comentou no começo, né? Que, por exemplo, a parte lá de esse selo ajudar na reputação da marca no mercado, ajudar na parte de atração de profissionais mais qualificados para a empresa, a parte de realmente fazer com que os clientes ali, né, da organização se preocupem ali, mostrar, né, para os clientes que você se preocupa com os funcionários ali, e a parte ali também de reputação diante dos concorrentes, né? Então, ou seja, imagina você ser uma das 150 melhores empresas para se trabalhar, e o teu concorrente não é. Então, qual que é a diferenciação? Né? Você já consegue ver no mercado algo ali diferenciado. Ó, se aquela empresa ela foi qualificada, bacana, ela tem coisas diferentes dessa outra que não foi. Né? Então, é bacana aí para você poder se destacar no mercado. Então, é isso aí que eu queria passar hoje, já passamos aqui do tempo. Então, é bem bacana esse tema aí, porque é um tema relevante aí para as organizações. Então, toda essa parte aí de engajamento da equipe, toda essa parte aí de liderança, inovação, gestão de pessoas, é importante as empresas estarem atentas, né, para essas certificações e se inteirar, buscar mais informações no próprio site, lá eles têm mais informações, e levar isso para dentro da tua organização aí, de como que você pode, de repente, ter esse pensamento aí de implantar, né, esse GPTW aí, e começar a trabalhar em cima para alcançar esses resultados aí, para chegar a ser uma das melhores empresas aí para se trabalhar no Brasil, tá? Então, a proposta foi essa aí desse encontro, né? Então, acho que é um tema bem relevante aí, eu trouxe bastante dados aqui da pesquisa, então foi bem interessante aí para estar todo mundo antenado. Quem entrou depois aí, de repente volta, depois que eu divulgar a live lá, entra mais lá que, no detalhe lá, que teve bastante indicadores aí, principalmente para quem é de RH, né? Para estar atento aí com esses indicadores, tá? Com turnover, parte de rotatividade da equipe, qual o perfil do colaborador, né? Tempo de casa desse colaborador. Então, tem bastante dados aí relevantes aí que vale a pena aí estar inteirado, tá bom? Então, é isso, pessoal, que eu queria passar. Então, lembrando aí que a gente agora está com essa parte aí de treinamentos e palestras empresariais, tá? Então, sabendo aí que na empresa tem a necessidade de fazer esses treinamentos, fale com a gente, chame a gente aqui pelo WhatsApp, e a gente pode estar passando maiores informações aí. E também parte de consultoria empresarial, querendo fazer um trabalho aí, de repente, ó, você gostou aqui do GPTW e quer fazer um trabalho mais forte de estruturar toda a empresa aí, ou estruturar um setor que seja, né? Ou mais focado aí no chão de fábrica. Então, a gente também tem essa expertise aí de poder estar colaborando e poder estar fazendo trabalho junto aí para a gente tirar o melhor proveito aí para a organização, tá? Então é isso, pessoal. Agradeço aí vocês que ficaram até o final aqui. E eu vou até pegar aqui depois, se alguém quiser, eu mando o link, me chama aqui no Zap, eu mando o link aqui dessas 150 empresas aí que ganharam aí a certificação. Tá legal? Então, legal, pessoal. Ótima noite a todos aí. Sucesso absoluto para vocês. Fiquem com Deus aí. Ótima noite.